The Boys finalmente acabou, com o Capitão Pátria sendo derrotado ao vivo implorando por misericórdia e o Bruto finalizando com o clássico pé de cabra. E o mais absurdo é que esse final resolveu algumas coisas, mas deixou outras completamente em aberto. Então vamos entender tudo o que aconteceu, começando pelo mais importante, a queda do Capitão Pátria. Nesse episódio, acontece o discurso do Capitão Pátria, onde ele vai se declarar como o Deus da América. O ego do cara tá no ponto mais alto. E ele tá tão alucinado com essa ideia que ele já parou de agir racionalmente. Tanto que no episódio passado ele eliminou o presidente como se não fosse nada, e nesse episódio ele também elimina o líder de um grupo de bilionários. Ou seja, o Pátria não quer mais fazer a coisa do jeito político. E enquanto na Casa Branca ele tá se preparando para o discurso, na plateia onde ele vai ser exibido já tem vários videntes. Esses caras vão ler a mente da plateia e anotar quem realmente tá acreditando no Pátria ou não. Porque a ideia dele é finalizar o discurso e já decretar o abate de todos os hereges. E o que deu mais força pra ele pular de cabeça nessa ideia foi a conversa que ele teve com o Ryan no começo do episódio. Lá o moleque deu uma pisa nele. Assustar as pessoas pra te chamarem de Deus não faz de você Deus. O Pátria ficou revoltado por não conseguir convencer o Ryan a apoiar ele, então ele continuou com sangue no olho pra impor essa ideia no mundo. E ainda por cima, quando o Pátria voltou pra Casa Branca depois dessa conversa, já enfesado com o Ryan, o Profundo ainda veio encher o saco. Então o capitão fez questão de falar com detalhes o quanto que esse cara é inútil. E que ele é tão insignificante que nem valia o esforço do Pátria de eliminar ele. O cara apanhou de todos os lados aqui. E enfim, quando começou o discurso do Pátria, os The Boys já invadiram a Casa Branca pelo subterrâneo. E foram recebidos já com aquela armadilha de som que pegou o Bruto, a Annie e a Químico. E com guardas no teto cuspindo fogo pra todo lado. E finalmente a Ashley fez o que tinha que fazer. Ela traiu o Pátria. Daí ela ajudou os rapazes a fugirem. Eu achei que ela ia fazer algo melhor, só que isso aqui já tá bom também. Porque se não fosse por ela, eles não teriam feito a proeza de invadir o discurso do Capitão Pátria ao vivo e começar a luta. Aqui o Bruto consegue lidar bem com o Pátria sozinho, apesar de claramente eles não estarem no mesmo nível. Mas quando o Ryan chega, meu amigo, aqui ele já não consegue mais a conta. Bruto e Ryan juntos contra o homem que destruiu a vida deles. Eles pressionam o capitão mais do que naquela luta da terceira temporada, tanto que dessa vez eles conseguem mobilizar e ele não escapa a tempo, porque a Químico consegue usar a explosão radioativa do Soldier Boy. Dessa vez pega em cheio, e quando a poeira baixa, vem o melhor momento dessa série. O Pátria não tem mais poderes. O V do sangue dele foi vaporizado, e agora ele arregala o olho e o laser não sai. Ele dá um pulinho e não sai do chão. Meu amigo, o sorriso que eu dei de orelha a orelha nessa cena aí não tá escrito. Agora que o Pátria não é mais uma ameaça, o Billy desforra tudo. São 16 socos muito bem dados, e pau pra dar em 10, ele toma sozinho. E ainda tem essa cena ridícula e humilhante dele implorando misericórdia pro Bruto, oferecendo cada coisa que nem me atrevo a repetir aqui. Então no fim, depois de todas as desgraças que o Pátria causou, o Bruto joga a realidade na cara dele. Ele é um nada. E dá um fatality com o pé de cabra, encerrando de vez com toda a majestade e divindade que o Jon achou que tinha. O homem que queria ser um deus terminou morrendo como aquilo que ele mais odiava e desprezava. Um humano comum, fraco e humilhado. Mas para essa queda acontecer, o episódio teve que preparar várias peças antes. O episódio começou com o funeral do francês, com o Hughie lendo o testamento dele, bem a moda do francês mesmo. Depois disso, a gente vê um diálogo da Annie com a Marie sobre elas manterem a esperança. Isso aqui foi para dispensar as personagens de Gen V na história, já que a Annie convence elas a irem pro Canadá e se juntar com outros grupos para ajudar eles. Daí elas vão e não aparecem mais. E guarda isso na memória, porque eu vou falar disso mais tarde. Outra coisa maneira que acontece é que logo depois a Sábia chega na Químico e começa a provocar ela falando sobre a morte do francês. E chega num ponto que ela fica tão pistola que ela finalmente consegue usar a explosão do Soldier Boy, porque a raiva é o gatilho para isso acontecer. Então, a Mana Sábia toma a explosão e ela simplesmente fica burra. Acabaram os poderes, a cabeça dela tá vazia. Ou seja, eles já sabem que agora funciona de verdade. E algumas horas depois, os The Boys invadem a Casa Branca e a parte da Ashley e da armadilha acontece por aqui. Então vamos em frente. Depois de eles subirem, o grupo encontra o Profundo chorando. Ele acha que toda aquela humilhação que ele passou era um teste e que se ele derrotar a Annie, o Pátria vai reconhecer o esforço dele. Assim, a Annie pega ele e leva ele pra bem longe pra eles lutarem numa praia. O que é curioso porque ninguém além do Profundo sabia que ele estava jurado no mar. Então foi só pra fanservice mesmo. Mas seguindo, ele apanha, apanha e apanha e perde a chance de qualquer redenção. Porque quando a Annie fala sobre ele precisar assumir a responsabilidade pelos erros que ele fez, ele simplesmente nega desse jeito aí igual uma criança. Daí a luta acaba com a Annie jogando Profundo no mar, então as criaturas marinhas cumprem a promessa que elas fizeram lá no episódio 7. Eu não posso mostrar isso aqui, mas basicamente um tentáculo fura ele de baixo pra cima e ele é arrastado pras profundezas, com a água virando ketchup logo depois.
Depois de a Anne ter saído com o Profundo, o grupo encontra o Oppai também. Então, pra não perder tempo, o Ryu distrai ele pro Bruto e a Kimiko poderem ir até o Pátria. E nem tem nenhuma luta contra o Profeta, não. O que acontece é que lá no começo do episódio, a Ashley tinha encomendado um brinquedo feito de titânio e quebra reforçado pra eles poderem usar. E esse brinquedo é tão resistente que ele não ia quebrar quando ele gritasse. Então o que rolou foi que o Leitinho pegou esse brinquedo e tampou a boca do Oppai quando ele ia usar o poder dele no Ryu. Então ele só explodiu de dentro pra fora. Nada muito legal, sabe? E enquanto isso, lá na luta contra o Pátria, um detalhe legal é que a Kimiko não consegue usar a explosão dela de primeira. Tanto que quando ela tentou e não conseguiu, eu confesso que o coração deu uma acelerada aqui. Mas nesse momento, ela viu o francês chegando e daí ele confortou ela sobre a situação. Ele disse que ela precisava fazer aquilo, que o poder dela não era a raiva, mas sim o amor. Então o desenvolvimento dela é fechado aqui nessa cena. E é aí que a explosão funciona e o resto você já sabe. A Batalha da Casa Branca acaba aqui com os The Boys saindo vitoriosos. Agora que o Pátria pereceu, tudo finalmente acabou. Todas as vidas que ele tirou e todo o sofrimento que ele causou, tudo isso recebeu justiça. Agora o Butcher pode viver tranquilo. Só ele, o Ryan e o Terror. A Becca ia gostar disso, né? Bom, na verdade, o Ryan não quer isso. Porque, é claro, o Pátria não tinha mais jeito e ele precisava ser parado. O Ryan não se arrepende de ter feito isso. Mas esses anos convivendo com os dois lados fizeram ele entender que o próprio Bruto também não é bom. Ele agora consegue escolher. Ele escolhe seguir o próprio caminho, não o do Pátria e nem o do Bruto. Além de tudo, a vida ainda vem e ceifa o pouco que ainda restou pro William. Ele encontra o Terror, que já era de idade, sem vida. O melhor amigo que ele teve durante toda essa empreitada também tinha deixado ele. O Bruto, então, perdeu tudo o que conseguia manter ele do lado de fora dessa guerra com os Supers. O que restou da Becca e o Terror não estavam mais com ele. E é nessa solidão de uma vingança vazia que ele tenta o último plano. O Bruto pega o vírus e sai escondido, mas talvez não tão escondido. Ele faz questão de uma pessoa ver ele saindo, o Huey. E ele é seguido até a Torre da Vault. Lá, a gente entende que ele jogou o vírus no tanque que fornece água contra incêndios para todos os 99 andares da Vault. E estava com um gatilho para acionar todos eles de uma vez. Assim, todos os supers que estivessem chegando para iniciar o expediente iam ser eliminados na mesma hora, e em poucos dias o mundo ia ser totalmente contaminado. E esse plano faz sentido, até porque, no fim das contas, a Vault não sofreu nenhuma consequência. Eles ainda estão fabricando o V a todo vapor, tocando projetos escondidos, tipo o Odessa que criou o Capitão Pátria. Enfim, como o próprio Butcher disse, nada impede de surgir um novo Capitão Pátria. Eles precisavam agir e desestabilizar tudo agora. Mas o Rio não consegue concordar, e ele também não consegue convencer o Bruto a parar. O Rio sabe que ele nunca precisou de um Lenny ou de um Kessler para ser humano. Ele tem um coração, mas que, se precisar, a responsabilidade de deter esse massacre é dele. Então ele vai pra cima pra parar o Bruto. Depois do Butcher espancar o Rio e pegar o controle, ele fica a um gatilho de encerrar de vez a história dos Supers e da Vault. Mas uma coisa chama a atenção dele. O olhar do Rio agora é idêntico ao olhar do Lenny no dia em que ele saiu de casa. Aqueles olhos ele já conhecia. São os olhos da parte humana do Billy, encarando ele antes de ele ir longe demais e ultrapassar o limite. Aquilo faz ele hesitar. Foi só um momento, mas foi bastante pro Rio atirar e colocar um fim definitivo em tudo. O Bruto caiu, o Rio foi confortar ele, e na última conversa dos dois, o Billy admite que ele não ia parar, que o Rio fez o certo, e que apesar de tudo que ele passou, ele continuou o mesmo. Continuou humano. Continuou sendo um homem bom que acredita no bem. Você é realmente a cara do Lenny. E com essas últimas palavras, o Billy Bruto se vai. No fim, o Rio impediu ele de fazer algo sem volta. Ele salvou a única parte humana que ainda existia no Bruto. Agora que você já sabe como foi o final geral da série, vamos falar sobre o que esse final conseguiu resolver, sobre todo mundo que teve o arco finalizado e como foi isso. Começando pelo Ryan, que sempre foi uma promessa dentro desse universo, o desenvolvimento dele foi concluído quando ele finalmente decidiu algo por conta própria. Ele não é mais manipulável igual quando ele era criança, e ainda assim, ele escolheu fazer o certo. Ainda por cima, uma coisa inesperada foi ele perder os poderes, porque esses poderes foram o que causou todas as desgraças da vida do Ryan desde sempre, um fardo que ele nunca escolheu e agora ele tá livre. E vivendo com uma família amorosa de verdade, já que o Leitinho adotou ele. Então, mesmo sem o Bruto, o sonho da Rebecca de ele ser criado cercado por amor e carinho ainda foi realizado. E falando do Marvin, ele pôde finalmente voltar pro ponto do qual ele saiu no começo da série, uma vida feliz com a família.
Depois de ele ser quebrado e reconstruído várias vezes, o cara finalmente encontrou a paz. E outra personagem que também encontrou a paz foi a Kimiko, já que depois de tudo ela foi pra Marsella, que é onde o francês levaria ela se ele tivesse vivo. Apesar de ser um final agridoce, já que o francês não estava mais ali, ela realmente conseguiu encontrar a felicidade. Sem o francês, mas ainda graças ao francês. E o Ryu e a Annie continuaram juntos e felizes. Agora, o Ryu se aposentou de qualquer coisa com o Super, já que ele rejeitou o convite do presidente Singer de dirigir a agência de assuntos sobre humanos. Agora ele tem uma loja de eletrônicos que ele toca junto com a Annie. Ele teve ali toda a jornada do herói, no fim ele voltou pro mesmo ponto do início, para uma loja de eletrônicos, com o Billy Joel agora estampado na camisa dele e com a mulher que ele ama. Mas dessa vez, o próprio Ryu tá diferente. Além disso, a Annie também tá grávida, e o nome da filha vai ser Robin. E além dos principais, tem outros personagens que também tiveram uma finalização de arco por aqui. A Ashley, depois de trair a Vought, sofreu impeachment, e apesar de ela não ter um destino claro, a gente sabe que ela tá viva e fazendo agora as próprias escolhas, sem levar desaforo pra casa igual a mãe dela fazia. A sábia perdeu os poderes e tá aproveitando a vida sendo burra, ou seja, agora ela é uma civil normal e não quer mais que o mundo acabe pra ela ficar lendo em paz. O Profundo teve a oportunidade de parar e aceitar a responsabilidade pelos próprios erros, mas ele se negou, então o destino puniu ele. E é claro que desde sempre ele foi um personagem caricato, mas olha que interessante. A obsessão dele pela aprovação do Pátria fez ele abandonar tudo que ele defendia, e o que ele tinha de melhor, inclusive, que era a defesa da vida marinha. Ele comeu um polvo, levou uma baleia para um fim trágico, comeu outro polvo, em outro sentido, contribuiu para a construção da plataforma de petróleo, enfim, ele abandonou os princípios que ele tinha pelo Pátria e no fim nada disso adiantou. Ele apostou no cavalo errado, e a derrota dele ser pelas criaturas marinhas foi simplesmente cinema. Teve também o Apai, que criou muita expectativa na parte política da história, já que ele era pra ser o profeta que anunciaria o Pátria como Deus, mas acaba que ele mesmo não foi muito relevante no final. O fim dele foi só mais uma eliminação clássica de The Boys e nada muito memorável ou grandioso. E teve também o Stan Edgar, que voltou como CEO interino da Vought depois de tudo. Isso aqui eu achei maneiro, porque ele não aprendeu nada, não mudou a postura em nada e continuou pensando só na Vought continuar lucrativa. O Edgar confrontou todo mundo, ele esculachou o Pátria por 5 temporadas seguidas, e no fim, ele tá no topo do sistema de novo. Eu adoro esse cara, pelo amor de Deus. Mas é claro que, se de um lado o episódio resolveu várias coisas, de outro ele deixou várias outras em aberto. Por exemplo, as meninas de Gen V. O elenco da série simplesmente se despediu e saiu da cena. Eles não apareceram e nem participaram de nada do final. E já que a série foi cancelada, o que dá a entender é que o plano original era diferente. Parece que elas teriam sim importância para a trama principal do universo e tudo seria mais grandioso. Mas no meio do caminho os planos mudaram e daí elas foram só descartadas na cara dura. Todo o plot da Marie ser do nível do Capitão Pátria e dos experimentos secretos da Vought foi deixado de lado aqui. E a sensação que dá é que realmente teve um corte abrupto aqui. Talvez no futuro eles façam alguma continuação e arrumem algum arco pra fechar Gen V, mas dessa vez a história delas vai ficar congelada mesmo. Assim como ele, o Soldier Boy, que nem apareceu no último episódio da série. A última participação dele realmente foi aqui, sendo apagado pelo Pátria e colocado pra dormir de novo. Obviamente, porque nos próximos anos vai estrear a Vault Rising, uma série spin-off que vai focar na jornada do Soldier Boy com a Tempesta, o Bombástico e os outros supers que tomaram o V1. Assim como nessa série, a gente também vai ver tudo sobre a ascensão da Vault no mundo. Que inclusive ficou intacta no fim das contas, já que esse final não mostrou nenhuma consequência genuína para a empresa depois do Capitão Pátria quase instaurar uma ditadura com golpe de estado. O que teve foi um discurso do Stan Edgar dizendo que agora os super-heróis precisam de mais supervisão e que a empresa vai ouvir mais o público. Só uma balela institucional mesmo. E o composto V continua sendo fabricado, mais supers estão surgindo, e sabe-se lá quais experimentos eles estão fazendo agora que podem criar algo até pior do que o Capitão Pátria. A história girava em torno da empresa, mas no final não aconteceu nada com ela. E sabe por quê? Porque também vai ser lançada outra série spin-off chamada The Boys México, que vai se passar depois de todos esses eventos de The Boys. Ou seja, mais um spin-off para responder o que esse episódio não respondeu. E essa nova série também deve mostrar uma outra coisa muito importante, que é como o mundo ficou depois de todo esse bololô. Toda a trama política e religiosa não teve um fechamento claro aqui também. A gente não sabe o que aconteceu com a igreja do Capitão Pátria, com os Luz Estrelistas, ou quais foram as consequências globais desse rolo todo. A sensação que dá é que The Boys terminou, mas o universo não. Outra coisa que você também precisa saber é que o final de The Boys na série foi muito diferente da HQ. Na HQ não existe aquela trama do Pátria querer ser um deus imortal, tanto que nem existe o V1 lá, por exemplo. O ápice da loucura dele foi realmente o golpe de estado, em que ele eliminou o presidente, assumiu a Casa Branca, mas sem nada de divindade. O plot twist final da HQ foi
totalmente diferente também. Porque a surpresa lá é que depois do Bruto confrontar o Pátria sobre as coisas que ele fez, o cara simplesmente não tinha feito as principais. Porque quem cometeu os maiores crimes, tipo o que houve com a Rebecca, foi na verdade o Black Noir, que na HQ é um clone do Capitão Pátria e ele se revela no final. A luta final acontece entre o Pátria clone e o verdadeiro, um clone vencendo fora de cena. Totalmente diferente da luta da série, que teve o Bruto, o Ryan, que nem existe na HQ inclusive, e a Químico usando a explosão radioativa, que também não tem no original. Mas uma semelhança muito maneira é que no fim de tudo, o Bruto finaliza o clone do Pátria com o pé de cabra igualzinho na série. Só não tem toda aquela humilhação, mas ainda assim a referência da série foi muito boa. Além disso, na HQ, o grupo todo tem um destino muito pior do que na série. Porque lá, depois de se vingar, o Bruto assume que o vazio dele não tinha acabado ainda, e ele decide soltar o vírus no mundo. Mas a equipe fica sabendo e tenta impedir. E é nisso que o próprio Butcher na HQ elimina o francês, o Leitinho e a Químico. O confronto dele com o Rio nos quadrinhos acontece no Empire State, já na série isso rola na Torre da VOD. Na HQ, os caras caem do prédio, daí o Bruto fica paralítico, então ele mente que tinha eliminado os pais do Huey pra enfurecer o cara e assim ele é finalizado com um pé de cabra no peito. Já na série, eles acabam muito mais próximos e em paz. O final mais parecido aqui é o do Huey com a Annie. Eles ficam juntos e longe dessa história dos supers depois de tudo. Mas uma diferença da série aqui, me incomodou demais. Porque na HQ, o Huey conversa pessoalmente com o CEO da VOT e diz que se eles tentarem colocar os supers nas Forças Armadas de novo, ele ainda tinha o vírus e iria soltar no mundo. Já na série isso não acontece. O vírus foi diluído na água da VOT, então a única forma de ele ser desarmado seria trocando a água e descartando o vírus no espaço ou congelando ele num lugar seguro, por exemplo. Ou seja, o Rio não tem mais esse mecanismo nas mãos. No fim da HQ ele tava tranquilo, mas se precisasse, ele ainda tinha o botão do fim do mundo na mão. Mas na série ele nem tem esse recurso, que eu achei muito passivo, sabe? E ok, até aqui eu tentei ser o mais imparcial possível e eu entendi o que eles tentaram fazer com esse final. Mas agora eu vou dar minha opinião sincera sobre algumas coisas aqui. Começando com o que eu acho que funcionou bem. O fim do Pátria foi muito satisfatório, não tem nem o que dizer. Essas 5 temporadas construíram ele pra ser um vilão exagerado, com os valores todos invertidos e desequilibrado, então ele ser finalizado numa cena exagerada e humilhante era o único destino possível. Se o Eric Kripke tivesse coragem de verdade, ele ia deixar o Pátria vivo, mas como humano e sendo preso, porque aí sim ele ia sofrer de verdade, sentindo dor, envelhecendo, sendo ridicularizado e sem poder fazer nada. Esse sim seria o pior destino pra ele. Mas eu confesso que eu mesmo também não ia curtir se não fosse o Bruto finalizando ele. Então eu gostei do que eles fizeram aqui na série. Tem também o do Profundo, que também foi fanservice puro, mas no bom sentido. Eu só achei meio sem sentido ainda ter levado ele pra lutar na praia, mas foi bacana também. No fim das contas, ele acabou tomando um Fatality e foi pela criatura que ele mais prejudicou na série, um polvo. Simplesmente cinema. Eu curti também o fim do arco do Rio e com o Bruto. Porque, como eu disse, ele acabou muito mais pacífico do que na HQ. Ver eles sendo amigos até o final, mesmo com um precisando deter o outro, foi reconfortante. E o resto do grupo também ficou vivo, tirando o francês. Eu não gostei de ele ter partido, mas eu até entendo as funções disso na história. Enfim, foi bom ter visto a galera viver em paz depois disso. E o Ryan também foi uma surpresa, já que o rapaz foi importante mesmo no fim das contas. As temporadas anteriores estavam vendendo ele sempre como a arma definitiva contra o Pátria, então talvez desse pra isso ser um pouco mais grandioso no final. Só que o que eles fizeram aqui foi bacana sim, eu tô satisfeito. Mas se teve pontos positivos, também teve pontos negativos que não dá pra ignorar. No geral, esse final pra mim pode ser resumido a 2 coisas. Primeiro, manobra comercial, porque eles deixaram vários pontos em aberto com a promessa de fechar isso em spin-offs. E eu entendo que isso é importante, que a empresa precisa sim explorar o produto que ela faz. Mas prometer um negócio no começo da linha principal do universo e não entregar ela no final dessa mesma linha é uma coisa que beira o desonesto. É tipo assim, você viu aqui 5 temporadas da série pra ver essa coisa se resolvendo? Ah, não acaba que não. Isso vai acabar só em outra série que eu vou lançar, então continua assinando aqui. E segundo, um final cansado, porque ainda ficaram ali pontas soltas e coisas não exploradas que eles com certeza não vão aprofundar nos spin-offs, e que seria muito melhor se tivessem luz nesse final mesmo. Mas parece que no fim das contas a direção já estava cansada. Isso é até que normal numa série muito grande ou com uma duração muito longa. É tipo, já rolou tanta coisa aqui, o assunto já cansou, eu não tô mais fazendo muito caso de fechar tudo de forma glamurosa ou genial. É aquela mesma sensação que dá quando você tá nos últimos dias de aviso prévio depois de pedir demissão da empresa. Você já não quer mais resolver as coisas, já tá empurrando com a barriga, sabe? A impressão que esse final me deu é que a equipe de direção e de roteiro tava nesse mesmo pique já. Mas, é claro, não foi o pior final possível apesar dos vários defeitos que ele teve. E agora, dá pra interpretar que o vilão final de The Boys não era o Homelander. Ele foi só um dos produtos fabricados pelo vilão de verdade, que continua lá no topo hoje em dia. The Boys terminou destruindo o Capitão Pátria. Mas talvez a história queira mostrar que eles nunca conseguiram destruir a própria VOT.
E se esse vídeo te fez entender melhor o final da série, já deixa o seu like, hypa o vídeo e se inscreve. E se tem algum tema que você quer ver aqui no canal, já deixa no comentário também, porque eu quero muito saber o que você quer assistir. E se você quiser ajudar ainda mais o Lote Abissal, considere se tornar um membro. A gente tem uma comunidade exclusiva no Discord que eu tenho certeza que você vai gostar. Foi um prazer falar com você e pode chegar a hora que quiser, porque o Lote Abissal é um espaço feito especialmente para você. Então tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!